Bom, pessoal, boa tarde a todos. Na aula de hoje, dando prosseguimento à aula do professor Júnior, a gente vai continuar tratando do CPC 00. Agora, mais especificamente, eu vou abordar o capítulo 5 do CPC 00, que é o capítulo que diz respeito ao reconhecimento e desreconhecimento contábil. Então, nessa primeira aula vai ser sobre o reconhecimento e na próxima o desreconhecimento. Certo? Então, começando falando sobre o reconhecimento, a primeira observação a ser feita é que o CPC 00 ele não é uma norma propriamente dita. Certo? Ele é, como o Júnior falou brevemente, uma série de diretrizes políticas de maneira bastante ampla que visam ali servir como balizadores para os profissionais da contabilidade exercerem o julgamento e a prática da contabilidade. Então, a definição específica que está no capítulo 5 do CPC 00 acerca do reconhecimento é processo de inclusão de registro de um item dentro das demonstrações financeiras a partir do momento que esse item atenda às definições, às conceituações dos devidos grupos patrimoniais. E aqui a gente deve entender grupos patrimoniais como ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Certo? Então, essa é a definição normativa, é a definição que está, de fato, no capítulo 5. A gente pode entender, em outras palavras, essa definição como o seguinte: reconhecimento nada mais é do que você identificar um item e reconhecer nesse item a sua correta classificação nas demonstrações contábeis. Certo? Então, a gente poderia dizer a primeira condição para o reconhecimento, certo? A conformidade com as definições normativas estabelecidas dentro do próprio escopo do CPC 00. Então, dando um exemplo simples, quando da constituição de uma sociedade, os sócios vão lá, eles subscrevem, eles integralizam o capital social. O que a contabilidade faz, o que o reconhecimento faz, é justamente identificar nesse item chamado capital social as características suficientes para classificar esse item dentro do grupo patrimonial, no caso, o patrimônio líquido. E esse reconhecimento ele pode ser feito de maneira isolada ou ele pode ser feito em conjunto com outros itens. Nesse caso específico, ao mesmo tempo que vai reconhecer o item capital social dentro do grupo patrimônio líquido, também vai reconhecer a entrada de recursos, a entrada de disponibilidades manifestada pela conta caixa, também vai reconhecer nesse item as características suficientes que atendam à definição do grupo patrimonial ativo no caso. Então essa é a primeira condição, certo? É atender às definições estabelecidas dentro do próprio escopo do CPC. Esses são os informativos que a gente conhece. Por exemplo, passivo é uma obrigação presente, oriunda de eventos passados, cuja liquidação espera-se que vai resultar na transferência de recursos econômicos. Os ativos, isso tudo a gente já sabe. Então, essa é uma condição primária. Contudo, ela não é uma condição, era uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Ou seja, não basta que um item atenda às definições de ativo e passivo para ele ser reconhecido. É preciso, como o Júnior falou também, que, além disso, ele forneça aos usuários uma informação, ou perdão a redundância, uma informação que seja útil. E como o Júnior falou, para uma informação ser útil, ela precisa atender às chamadas características qualitativas fundamentais da contabilidade, que são justamente aqui a relevância, e a representação fidedigna. Vou botar aqui como fiel, igual fez o Júnior. Então, essas são as duas primeiras condições aqui. Primeiro, condição primária, atendeu a definição? Sim. Condição secundária, é uma informação útil? É uma informação que apresenta relevância e representação fidedigna? Ou seja, já se caracteriza por reconhecimento. Aqui, apenas explicando a relevância, é justamente aquela informação que tem a potencialidade de influenciar no julgamento e de influenciar no processo decisório dos usuários da contabilidade. No escopo do capítulo 5, que é o objeto dessa aula, o que o pronunciamento faz é estabelecer algumas circunstâncias nas quais essa relevância vai ser diminuta, vai ser prejudicada. Então, por exemplo, quando um ativo ou passivo há uma incerteza acerca da existência de um ativo ou passivo, pode ser que o reconhecimento não seja relevante. Ainda mais se essa incerteza de existência estiver também associada a uma baixa probabilidade de ocorrência. Certo? Então, nesses casos, a informação mais relevante pode ser muito mais sobre a magnitude, sobre a época, sobre os fatores que podem influenciar essa probabilidade de existência ou não desse item, desse ativo ou passivo. Aqui, só para dar um exemplo, a gente pode citar o caso do CPC
25, que é o CPC sobre passivos contingentes, que é justamente isso. É um passivo que, em certa medida, é um passivo, mas ele é um passivo não reconhecido. Ele é um passivo não contabilizado, porque ele é apenas possível, certo? E, como eu falei, sempre que houver uma norma específica deve ser seguida. No caso, tanto o CPC 25 quanto o CPC 00, eles estão em harmonia. Ou seja, a obrigação ser possível não é apesar de ser passivo, ele precisa ser útil. E como há uma incerteza referente à existência desse ativo passivo, ele não deve ser reconhecido. Certo? E a localização típica desse tipo de informação, como a gente sabe, nas notas explicativas. Ou seja, eles têm conformidade falando que, mesmo que um ativo ou um passivo que atenda às definições, mas que não deva ser reconhecido por uma perda de relevância e, consequentemente, utilidade, isso não isenta a entidade que reporta de divulgar informações adicionais acerca desse item. Isso é feito através das notas explicativas, como é o caso dos passivos contingentes possíveis. Certo? E a representação fidedigna está relacionada à acurácia da informação, de alguma forma. Certo? É o quão fiel, o quão fidedigno está representado aquilo que se pretende informar dentro de uma demonstração financeira. Certo? Então, dentro do escopo do CPC, ele também vai falar que a informação, para ser fidedigna, precisa ser completa, neutra e livre de erros. E, assim como fez com a relevância, ele vai citar circunstâncias na qual a fidedignidade também é prejudicada. Se para a relevância ela é prejudicada quando há uma incerteza acerca da existência, para a fidedignidade ela é prejudicada quando há uma incerteza acerca da mensuração. Certo? Então, quando há uma incerteza na mensuração também aliada a uma baixa probabilidade, isso significa que o reconhecimento daquele item a um valor único dentro da demonstração financeira pode não ser tão fidedigno. Isso deve ser levado em consideração também na decisão pelo reconhecimento ou não desse item. Então, essas são as duas condições, e para finalizar, não é necessariamente uma condição, eu vou até colocar aqui do lado, mas é uma restrição, na verdade. Ou seja, além de atender a definição, além de ser uma informação útil, isso é, relevante e fidedigna, a gente tem que entender também que o reconhecimento ele requer também um custo, que é um custo incorrido tanto pela entidade que reporta, no processo de coleta, manuseio, divulgação desse reconhecimento, desse item que será reconhecido, e também é um custo incorrido pelos usuários da informação, na interpretação e na análise daqueles itens que são reconhecidos. Nesse sentido, o capítulo 5 do CPC 00 estipula que o item deve ser reconhecido se e somente se os custos incorridos no reconhecimento desse item não forem superiores ao benefício gerado através do reconhecimento desse item. Então, essa é a restrição do CPC, que o benefício dessa informação deve ser superior aos custos incorridos, tanto pela entidade que reporta, quanto pelos usuários que vão ser contemplados por esse reconhecimento e a consequente análise das demonstrações financeiras. E, só para finalizar, o CPC ele também não estipula de maneira objetiva quando que os custos vão ser superiores ou superados pelo benefício. Ele é uma questão de julgamento profissional. E aí, complementando aquilo que eu falei no início, que o CPC não é uma norma propriamente dita, se não é uma norma propriamente dita, ele vai estabelecer diretrizes gerais que vão servir como manual para o contador. Mas, atendendo a esses critérios de reconhecimento aqui, o contador deve analisar se o reconhecimento é adequado ou não. Isso é o que o CPC, o capítulo 5, fala sobre reconhecimento. Na próxima aula, a gente vai falar sobre desreconhecimento.